Caríssimos irmãos e irmãs, muita paz. Recordemos, domingo passado foi o evangelho da multiplicação dos pães, conforme o evangelista São João. Nós refletíamos, que essa multiplicação dos pães se dá no contexto da Páscoa. E Jesus Cristo é a nossa Páscoa. As informações que são dadas no evangelho de São João, elas não são à toa, ou figura de linguagem, pura e simplesmente, mas elas possuem um significado catequético. Esse discurso do pão da vida se situa dentro de um contexto pascal, onde Jesus Cristo é nossa Páscoa. De fato, podemos pensar que os 5 pães, como eu dizia na outra reflexão, que os 5 pães nos lembram a Torá, a lei. E a plenitude da lei é o amor. E o amor está em Jesus Cristo, nos 2 peixes, natureza divina e natureza humana. Temos que lembrar isso. Então, Jesus Cristo, nessa multiplicação dos pães, manifesta o mistério pascal. E aquilo que realmente dá vida às pessoas é a vivência da plenitude do amor. Então, quando querem fazê-lo rei, ele foge. E dá, então, uma certa continuidade. Aliás, tem um trecho que não é proclamado na liturgia desse domingo, que é que Jesus depois vai caminhar sobre as águas. Ele caminha por sobre a morte. Ele mostra que ele é o vencedor do mal e da morte. E depois vem o trecho do Evangelho desse domingo, o 18º domingo do tempo comum. Vamos ouvir. Quando as multidões viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, como chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes de comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Quero salientar uma curiosidade. Jesus realiza esse milagre do outro lado do mar, em Tiberíades, que é uma cidade importante que dá também um dos nomes ao lago, Genezaré, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, é o mesmo grande lago, que está ali na Galileia. Mas Tiberíades é do outro lado, é o lado pagão. Aliás, alguns estudiosos dizem
que talvez essa multiplicação dos pães não aconteceu exatamente em Tiberíades, porque Jesus era um judeu e não iria a Tiberíades, porque a cidade de Tiberíades, segundo dizem, foi construída em cima de um cemitério e era uma terra impura então, e os judeus não iam lá. Herodes fez em homenagem ao imperador Tibério, né, por isso que tem esse nome, né? Jesus, quando foi construída essa cidade, era um jovenzinho, né, coisa assim. Bom, mas para dizer exatamente que Jesus não se detém ali na mentalidade pagã, que é a mentalidade de querer comer pão, né, de saciar a fome, de simplesmente uma reforma, uma revolução social e que resolve todos os problemas. Jesus atravessa e vai a Cafarnaum. Cafarnaum é onde Jesus mora. Cafarnaum é onde está a comunidade de Jesus. E é exatamente da comunidade de Jesus, da comunidade onde Jesus está, onde Jesus habita, que o próprio Senhor proclama esse discurso do pão da vida. Ou seja, Jesus não embarca num reconhecimento social, humano, revolucionário, mas está profundamente desejoso de anunciar o mistério pascal. Por que se procura Jesus? Por que é que nós vamos à comunidade de Jesus? Pelo pão que perece ou pelo pão que dá a vida eterna? Jesus censura, né? Vocês vieram atrás de mim não porque viram sinais. Olha que Jesus realizou um sinal maravilhoso, mas porque não entenderam o sinal, mas porque comestes pão e ficastes saciado. Por que é que nós participamos da comunidade? Por que é que nós, de modo especial, nos reunimos em assembleia aos domingos para ouvirmos Jesus? Qual o nosso interesse? Estamos desejosos de vida eterna? Jesus é o pão que permanece até a vida eterna. E o que é a vida eterna? O que é ter vida eterna? Meus irmãos, ter vida eterna é morrer, mas não morrer. É amar numa nova dimensão. Eu sou capaz de amar, de me doar, de dar a minha vida, porque Jesus é o pão que se dá, né? E ter a vida dentro de mim. Muitas coisas nos matam no nosso dia a dia, mas se eu sou capaz de amar numa dimensão nova, então eu tenho a vida eterna dentro de mim. Se eu sou capaz de amar em Cristo, na mesma dimensão de Cristo, que é aquela dimensão da entrega na cruz. E Jesus diz que ele é esse pão, que o Pai marcou com o seu selo. Ora, o selo do Pai, aquilo que imprime caráter, que nos deixa marcado, é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, o Espírito de Jesus ressuscitado, é capaz de amar na mesma dimensão que Jesus amou. Por isso nós precisamos ter esse pão. Dá-nos sempre deste pão, né? Aparece esse desejo, como nós ouvimos no Evangelho. É o Pai que dá o verdadeiro pão do céu. O maná, considerado pão messiânico, é uma imagem do próprio pão que é Jesus. O pão que dá vida ao mundo. Jesus é o pão da vida. Quem come deste pão não terá fome. Quem acolhe o Evangelho, a loucura da cruz, o absurdo da mensagem do Evangelho, os valores do reino nesse mundo, acolhe o Cristo, não tem fome. E a imagem da segurança. Quem bebe, quem
do próprio Cristo, não terá sede. Não ter sede significa a imagem do sentido da vida. No Cristo, pão da vida, estamos seguros e nossa vida também está em segurança. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.